Olá a todos, que tal? Aqui estamos para mais um dia, não comentar aqui nossa meditação. Hoje dia é o dia 17, na verdade, a meditação 17, que basicamente ela se vai resumindo os pontos principais, não? A parte que ele vai falar com os fariseus sobre o que de hecho contamina o que entra e ele pão de la vida. Vamos começar primeiro falando dele pão de la vida e depois a segunda parte para que você entenda melhor, ok? E neste momento Jesus, depois do milagre da multiplicação dos pães, vários seguiram ele, foram atrás de ele, agarraram barcas e foram também detrás de ele. Vários de aqueles que desfrutaram, comeram dele pão. Então, Jesus ele começa a questionar estas pessoas porque Jesus conhecia a intenção de elas. Você tem que saber que Jesus conhece sua intenção e ele questiona também. Mas ele não questiona através de palavras como neste momento. Ele questiona através de coisas que vão acontecendo em sua vida, que ele permite que aconteça em sua vida. Você tem que entender que os milagres que Jesus fazia têm como principal fim a salvação. Pero aqueles que apenas desejam o milagre, quando escutam o verdadeiro chamado que é para a salvação eterna, uno desiste. Uno desiste porque ele não quer pagar o preço que tem que ser pagado para a salvação eterna. Então, sempre que encontramos aqueles que querem só o milagre, só o resultado, só pensam em benefício próprio, quando chega o momento de escutar a palavra de salvação e saber que para crer isso reflete em mim um sacrifício, uma renúncia, muitos desistem aí, ok? A pergunta que fizeram para Jesus depois foi: que temos que fazer? E a pergunta correta não é só isso, ou seja, fazer é consequência de quem eu sou. A pergunta deveria ser: como eu tenho que ser, como tenho que portar-me, como tenho que entregar-me. Ou seja, você tem que preocupar-se muito mais em ser que a ser. Há muitos que buscam na igreja não maneiras de conseguir aprender que tenho que fazer, como tenho que fazer para receber uma resposta, uma bendição. Há aqueles que incluso veem os testemunhos na atitude e querem copiar esta atitude com o objetivo de ter os mesmos resultados. Você tem que entender que a maioria dos testemunhos que têm uma vida completa, eles não aprenderam o que fazer simplesmente, pero eles se transformaram em algo. É muito mais lo que sou de lo que hago. E foi a pergunta errada que fizeram neste momento, não? Ele maná, que é mencionado aí, é ele maná já dele Éxodo, não? De Éxodo, aonde ele maná vem de los cielos. Ele alimentava o corpo. E ele pão que Jesus aí estava falando, prometendo, é ele pão que ia alimentar a alma. É a alma que constantemente está desesperada para encontrar este alimento que é a salvação. Está bem? É o alimento da alma neste momento. E quando Jesus começa a dar mais indicativos de que ele é o Messias, ele falava mais diretamente como ele era o próprio Messias enviado por Deus desde os céus. Eles começaram a questionar: pero esse não é o filho de José? E por que houve este questionamento? A verdade é que eles tinham suas próprias expectativas de quem era o Messias, de como seria o Messias, como ia vir, como herói, alguém prepotente, algo que ia dominar, que ia desafiar o resto romano. Então, estas expectativas de como seria o Messias acabou que impediu a eles de ver o verdadeiro Messias. Assim são muitas as pessoas que quando chegam à igreja têm expectativas de como vai ser as coisas, de como que vai receber os milagres, de como vai acontecer tudo. Quando criamos essa expectativa que não é a expectativa revelada na palavra e tampouco revelada por el Espírito Santo, nós vamos a nos frustrar miseravelmente e vamos perder a salvação, porque por mais que o próprio Messias esteja delante sujo, você não vai ver a ele, porque você já construiu em sua mente como deveria ser o Messias, como deveria ser a salvação, e você não deixa espaço para que Deus te mostre que a salvação, na maioria das vezes, é bem mais simples de lo que nós imaginamos. Então, toma cuidado com as expectativas que você começa a construir para a vida espiritual, ok? Isso é muito importante você ter em mente. Muitas pessoas não estão dispostas a pagar o preço quando escutam a verdade. Então, o problema não está no discurso de Jesus que foi duro demasiado, ou na palavra que foi dita. O problema não está na palavra de Deus ou quizás nos predicadores. O maior problema está em aqueles que não querem pagar o preço.
Porque quem não quer pagar o preço de renúncia, sacrifício, de viver uma vida que agrada a Deus, ele já vai encontrar defeito, problema em tudo. Ele já vai encontrar erros em tudo e nunca se vai entregar. Não é porque a palavra não serve para ele, não é porque a palavra não foi bem predicada, é porque ele não quer renunciar. Tome cuidado com isso, você que constantemente critica o que é predicado, o que é hablado, toma cuidado, pode ser seu caso, você apenas não quer pagar o preço. Está bem? E Pedro dijo, não? Senhor, pero a quem nós outros vamos? Em outras palavras, aonde mais vamos encontrar o perdão de los pecados e a salvação, sino em tu? Porque Jesus hubiera acabado de declarar que através de ele e solo de ele é que tendria a salvação. E esse foi o ponto clave que mais chocou, que mais espantou a los oyentes. Foi Jesus declarar que a verdadeira vida só era através de ele. Isso era um discurso muito novo, era messiânico, pero eles não estavam preparados, porque tinham outras expectativas de como seria ele Messias. Isso é algo muito importante que você tem que aprender e entender. Esse discurso é magnífico. Depois de isso, nós outros temos aí que a maioria se foi, quedou apenas os 12. A maioria desistiu, toda aquela gente, depois de ver o que ha visto, porque na verdade, eles nunca quiseram de verdade estar dispostos a renunciar para ser parte disso. Eles queriam apenas cumprir expectativas que eles mesmos tinham, ok? E você observa aquele verbo ver e crer em Juan normalmente estão cerca. São verbos muito importantes, porque ele crê, ele não pode depender dele ver. Ele crê tem que vir antes dele ver, e não ao contrário. Muitos dentro da igreja querem usar o verbo ver para depois usar o verbo crer. Não, primeiro você usa o verbo crer, depois o verbo ver. Essa é a maneira correta de ver o livro de Juan, e não só o livro de Juan, pero para que a fé tenha resultados. Depois temos esta parte da doutrina, não? A tradição condenada, a imundícia verdadeira, e teremos o fim do grande ministério em Galileia, aí, que é apenas um versículo, não mais. Vamos comentar um pouco sobre isso. Toda doutrina tem unicamente doutrina bíblica, a doutrina bíblica, ok? Nada criada por os homens. Tem unicamente o objetivo de levar o ser humano a um bem para si mesmo e também ele bem para ele próximo. Pero a doutrina criada por el homem acaba confundindo as coisas. E muitas das vezes, neste momento, por exemplo, os rabinos usavam essa doutrina como se fosse a própria palavra. Um equívoco completamente. O que dificultava muito mais servir a Deus, porque uno buscava seguir uma série de tradições que foram impostas neste momento que não estavam de acordo com o objetivo da palavra. Ou seja, se você ler a Bíblia, você vai entender que Deus tinha um objetivo em revelar sua palavra, mas os homens entenderam de outra maneira. Además, añadiram mais coisas aún, e isso era muito complicado nesta época, ok? As palavras, aí ele habla também do que contamina, do que sale, não? As palavras que saem de nossa boca sempre vão revelar nosso interior. Mas não são aquelas palavras que você habla com o pastor ou com o obreiro, é aquela palavra que você habla com seus amigos. Aqui é a palavra que você habla com sua família, quando você habla com pessoas que você tem intimidade. Observe no que você habla em los momentos que você está alegre, em los momentos que você está cerca de pessoas que você tem intimidade. Essas palavras falam muito de quem você é. Eles revelam o que está em seu coração. Não a palavra pensada, arquitetada, planeada que você habla com o pastor, com o obreiro, não. É a palavra que você habla normalmente quando está relajado, tranquilo, sem preocupar-se em querer ter uma imagem. Esta palavra revela muito de seu interior e pode ser o que está contaminando a você. Observe isso, você vai ter uma melhor indicação de como está sua vida, seu interior, melhor dito, ok? Temos que cuidar muito mais do que está dentro de nós do que preocupar-nos do que está fora. Não era questão de higiene quando Jesus falou de lavar as mãos. Jesus não estava falando da contaminação física do corpo, Jesus estava falando da contaminação da alma. Tanto que depois ele dá alguns exemplos que referem-se à alma, ok? Só que os judeus, das tradições deles, se limitavam muito mais no físico, muito mais. Era um ritual de purificação que se limitava ao físico, quando na verdade o alma era o mais importante. Está bem? Eles acabavam mesclando tudo, mesclando tanto a lei de Deus quanto tradições orais que foram criadas ao largo do tempo, distorcionadas e
porque não traiu nenhum resultado positivo. Todos os mandamentos de Deus eram diretamente para o bem de uno e principalmente para o bem do prójimo também. E quando aí menciona o tema de honrar os padres, muitos faziam votos de servir a Deus neste momento apenas para não ter a responsabilidade de cuidar de seus padres que eram ancianos. Imagínate. Então, um fazia voto para Deus, se envolvia escravo deste voto, para omitir uma obrigação de cuidar de seus padres. Mira que egoísmo, mira que tal ponto é esse egoísmo. E eu não pensava, agora eu não posso volver atrás de meu voto, porque já ofereci a Deus, servir a Deus. Pero mira que situação. Mira a intenção. Então, é um cuidado que temos que ter também, de não tentar usar a palavra de Deus para não ser as pessoas adequadas com nossa família, com nossos companheiros. Sim, a palavra de Deus em alguns momentos vai trazer conflito entre nós e nossa família, mas sempre quando nossa intenção é servir a Deus. Quando você tem a intenção de benefício próprio, usa a palavra de Deus, você está sendo, neste momento, iníquo. Isso é muito perigoso. A iniquidade é muito perigosa. Ok? E para concluir, aí temos uns detalhes, não? Jesus ele dava ensinança também à parte para seus discípulos, por isso eles sempre pediam para explicar as parábolas à parte. Ele terminou a palavra fariseu, que era uma palavra muito importante ao princípio, que eram pessoas guardianas das leis, guardianas da santidade de Deus, foi completamente deturbada. Então, fariseu acabou se convertendo em um término que tinha um significado de soberbia e falsidade. Hoje em dia, quando se habla fariseu, estamos falando que a pessoa é soberbia ou vive em falsidade e hipocrisia, não? Mas o princípio desta palavra era bem diferente. Está bem. O tema de contaminar, Jesus se referia muito mais a contaminar a alma e o corpo, pelo que você tem que se entender mais neste passagem. Enfim, esse é o resumo que nós hicimos para você entender um pouco mais este passagem. É bem complexo, bem interessante. Eu sugiro que alguma oportunidade você leia novamente essa parte. Ele pão da vida. É uma meditação muito boa que te vai fazer crescer muito espiritualmente, está bem? Regressamos depois com mais de nossa meditação. Que Deus os bendiga.